Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesta data, dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos: deputado Sebastião Santos, deputado Rodrigo Gambale, deputado delegado Lim, deputado Maurici, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Marcos Damasio, deputado Major Meca, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Bom, nós estamos, nesse momento, todos estudando a LOA, que é o projeto orçamentário, que vai ter que ser votado até o final do ano. E, na semana passada, eu apoiei as emendas que foram apresentadas pelo delegado Olim para possibilitar que investigadores e delegados da Polícia Civil sejam convocados. E aí, atendendo vários pleitos, o delegado apresentou também uma emenda para possibilitar a convocação dos papiloscopistas. Fica aqui o meu apoio público a essa emenda também. Na CCJ, farei questão de defender todas essas emendas, porque entendo que são importantes para as pessoas aprovadas, para a Polícia Civil como instituição e, por conseguinte, também para o Estado de São Paulo. Junto com a bancada do PSL, já apresentamos várias emendas à LOA, uma delas atendendo, inclusive, a Polícia Técnico-Científica, especificamente para possibilitar uma reforma que é necessária no laboratório que faz toda a codificação de DNA de pessoas envolvidas em crimes, em especial crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. E hoje apresentamos uma emenda também na bancada, a bancada toda junta, para que a população tenha acesso ao leve leite, pelo menos na mesma quantidade que teve, como prevista no ano passado. Tá? Saiu hoje uma notícia de que diminuiria muito a distribuição de leite para crianças e idosos, e o PPA previa, pelo menos a manutenção do que aconteceu no ano passado, nesse ano. Então, nós estamos apresentando uma emenda de bancada para, vamos dizer assim, recompor a quantidade de leite a ser distribuída para a população, como sempre, tirando dinheiro da publicidade. E aqui já antecipo, respeitosamente, ao governo, ao líder do governo, que, como ocorreu no ano passado, as nossas objeções mais gritantes para com a LOA, o projeto de orçamento em trâmite na casa, tem a ver com os valores destinados à publicidade. Já eram elevados no ano passado, aumentaram significativamente. Então, todas as emendas que estamos apresentando para melhorar a situação de segurança pública, de alimentação da população, da saúde, na maior parte dos casos, estamos tirando dinheiro da publicidade. Inclusive, houve uma queda na verba prevista para as Santas Casas e também para o programa de Santas Casas Sustentáveis, que eu defendi muito no ano passado, vou defender esse ano também. Nós fizemos emenda, a bancada fez para melhorar as verbas destinadas para as Santas Casas e também para o programa de Santas Casas Sustentáveis. Recebi um e-mail, talvez porque a pessoa viu que eu apoiei a emenda do delegado Olim para chamar os aprovados na Polícia Civil. A pessoa perguntou mais ou menos assim: a senhora acha que nós, aprovados no concurso de escreventes do TJ, não merecemos atenção? Então, claro que merecem atenção, todas as pessoas que se submeteram a um concurso público e passaram nesse concurso público merecem atenção, até por isso eu tenho expedido vários ofícios cobrando a convocação
seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário. Então, vou levantar, porque eu recebi, acho que 2 vezes, uma comissão desses aprovados. Eu vou levantar a documentação que eles apresentaram, para ter uma ideia dos recursos necessários, e vou propor para a bancada também apresentar uma emenda em conjunto, porque eu entendo que as emendas apresentadas em conjunto, pelas bancadas, elas são mais fortes, elas expressam de maneira mais, vamos dizer assim, democrática, né, o sentimento coletivo. Recebi também, senhor, acho que aqui eu vou deixar, vamos escrever novamente, presidente, que vamos mudar de assunto. Agradeço, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Adalberto Freitas. Deputado Coronel Telhado, eu falarei posteriormente. Deputado Castelo Branco. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, quero repudiar veementemente a decisão do prefeito Bruno Covas em anunciar, na data de ontem, ter anunciado ontem, a volta às aulas do ensino médio no dia 3 de novembro, já muito próximo da eleição do dia 15 de novembro. E também é inacreditável que ele tome essa decisão exatamente já quando, no dia 3 de novembro, as escolas já estejam quase terminando o 4º bimestre, ou seja, encerrando o ano letivo, né? Isso, para nós, fica muito claro. Primeiro, que essa é uma decisão que atende aos interesses das escolas particulares, essas escolas de elite, né? Para depois justificarem a cobrança dos boletos e, sobretudo, da rematrícula. Atende também os interesses, logicamente, da Fiesp, da Associação Comercial e de vários outros setores econômicos, mas não atende aos interesses da saúde pública e da vida dos nossos alunos e também, nesse caso ainda, dos professores e funcionários das escolas, porque a tese utilizada pelo prefeito do PSDB, Bruno Covas, que não passa de um funcionário também do Dória. Essa é a grande verdade. Ele usa a seguinte tese, de que os alunos na faixa etária do ensino médio já estão circulando, estão por aí, né, e já estão contaminados com o coronavírus. Então, indo para a escola ou não, tanto faz. Essa é a tese que ele utiliza através do seu secretário da Saúde, o Edson Aparecido. Os alunos já estão circulando, muitos trabalham, então não tem nenhum problema, né, que eles voltem às aulas. Primeiro que isso não é verdade, senhor presidente, não é bem assim. Segundo, mesmo que fosse, tem um porém muito grave, e aí o prefeito, parece que ele se esqueceu de que os professores serão contaminados. Os servidores das escolas também, os funcionários que trabalham nas escolas, serão todos contaminados por esses supostos alunos contaminados. Ou seja, ele vai promover um genocídio na educação, matando professores e funcionários. Vários profissionais da educação serão contaminados. Então, nós queremos repudiar veementemente, dizer que nós vamos acionar o Ministério Público contra essa decisão genocida e assassina, porque ele vai comprometer a saúde e a vida de milhares de professores e profissionais da educação do ensino médio, das escolas da rede municipal de ensino, existem algumas de ensino médio, das escolas estaduais, que são muitas na capital, no ensino médio, mesmo com o fechamento de salas, com essa decisão autoritária de introdução do PEI, que fecha salas do ensino médio, que é um projeto altamente excludente, que depois eu vou falar mais sobre ele, e sobretudo da rede particular, né, que vai expor os nossos professores, senhor presidente. Então, nós temos que tomar providências em relação
a isso, eu tenho certeza que as entidades representativas do magistério já estão reagindo contra essa decisão do Bruno Covas, que, repito, é uma decisão, né, genocida, né, que imita, né, o que o Bolsonaro, o Bolsomorte, vem fazendo, que fez já em relação ao boicote, ao isolamento social, e agora vem fazendo na promoção dessa guerra contra a vacina, expondo a população literalmente à morte, senhor presidente. Agora, nós não vamos admitir que haja volta às aulas nessas condições. O Estado de São Paulo tem já 45 mil pessoas mortas, um número superior às mortes na Inglaterra, na Espanha e na Itália. O único Estado tem mais pessoas mortas pelo coronavírus que países da Europa, como Itália, França, Espanha, ou um número quase próximo ali. O Estado de São Paulo já tem 5 milhões de pessoas contaminadas. Não é brincadeira, né? É uma falta de responsabilidade criminosa, porque não é só uma irresponsabilidade, isso é um crime, porque atenta contra a saúde pública e contra a vida da comunidade escolar. Sobretudo, nesse caso, mesmo que essa tese de que os alunos já estão contaminados, que ela seja real, e eu duvido, eu quero debater isso, senhor presidente, mas, mesmo assim, o prefeito Bruno Covas, quando toma essa decisão, na véspera da eleição, praticamente no final do ano, sem que isso tenha qualquer tipo de relevância para o processo ensino-aprendizagem, porque no dia 3 de novembro, os professores já estarão na metade do 4º bimestre, não tem mais sentido. E quero ressaltar aqui que os professores já estão trabalhando, e trabalhando muito, no trabalho remoto. Aliás, deveriam ter uma bonificação por esse trabalho. Então, nós repudiamos veementemente essa decisão de reabertura das escolas do ensino médio. Isso vai representar um crime, senhor presidente, um genocídio na educação, na rede pública e na rede privada de São Paulo. E nós vamos reagir com veemência também contra essa decisão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputada Carla Morando, deputada Damares Moura, deputado Sargento Nery, deputado Conte Lopes. Deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Daniel José, deputado Carlos César, deputada Letícia Guiar, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Itamar Borges, deputada Valéria Bolsonaro, deputada Adriana Burgo. Eu peço ao deputado Carlos Gianazzi que, por gentileza, assuma a presidência dos trabalhos. Você começa a lista suplementar agora, mas pula você, tá? Você chama eu primeiro, depois a Janaína e depois você. Tá bom? Dando sequência à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, agora já na lista suplementar, com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, presidente. Deputada Janaína, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Quero aqui, ontem não tivemos sessão por falta de quórum, mas eu quero saudar o município de Mojimirim, que ontem completou aniversário, dia 22 de outubro. Ontem, dia 22 de outubro, também foi o dia do paraquedista, e eu sou paraquedista também, então, um abraço a todos, irmãos e irmãs paraquedistas. Hoje, dia 23 de outubro, todo mundo lembra na escola, né? Dia do aviador. Então, um abraço a todos, homens e mulheres da aviação, os aviadores em especial, aos nossos amigos da Força Aérea, da Aviação Civil, grande abraço a todos. E também é dia da Força Aérea Brasileira, dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. Um abraço a todos esses homens e mulheres que servem a nossa pátria nos ares. Quero saudar aqui também, pode voltar para mim, por favor, senão ninguém ouve a voz do além. Quero saudar a Cabo Belloni, também em nome de quem saúda a assessoria policial militar, que todo dia está conosco aqui. Ontem também eu ia falar, mas vamos hoje então, infelizmente, mais um policial militar morto em Pernambuco, um policial militar numa viatura do 18º Batalhão, foi a um local averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, chegando no local, foi recebido a tiros. O soldado Paulo Almeida, que esse que está na foto, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu. Um dos vagabundos da morte do PM também acabou morto. Espero que vá para o inferno esse maldito. Mas infelizmente um policial militar, jovem policial militar, perde sua vida defendendo a sociedade. E hoje, no Ceará, nós tivemos mais um policial aposentado,
é o sargento da reserva da Polícia Militar do Ceará, que foi morto numa ocorrência na região metropolitana de Fortaleza. Essa ocorrência levou para 17 o número de agentes de segurança mortos esse ano no Ceará. Inclusive policiais civis, militares, penais, guardas municipais, bombeiros. É um absurdo o que está acontecendo naquele estado, como em todo o Brasil. O sargento da Polícia Militar, Juscelino Araújo Chaves, de 58 anos, morreu e, em consequência de uma ocorrência que ele acabou se envolvendo, já estava aposentado, e, infelizmente, foi morto a tiros no local. E, infelizmente, mais uma família que está aqui enlutada devido a isso. São Paulo, a Janaína agora há pouco falou do pessoal da Polícia Civil. Nós temos esse problema de chamamento, não só da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica e da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, falando só da segurança. Muitas pessoas estão aguardando a posse, o governo não dá posse, outros estão esperando abrir o concurso. Enquanto isso, nós estamos sem efetivos na rua para trabalhar. A Polícia Militar está no limite de efetivo para trabalhar. No interior está uma desgraça. E o pior, nos chega a notícia, não sei se os deputados estão sabendo, que serão fechadas mais de 100 delegacias. Serão fechadas mais de 100 delegacias nos próximos meses. Eu tive recebendo essa semana aqui o secretário municipal de segurança de Caieiras, o Rodrigo Neri, e ele me veio fazer um pedido para que eu intervisse a respeito estão fechando as delegacias. O primeiro DP de Laranjeiras, que é em Caieiras, o primeiro DP de Cajamar, que é no Polvilho, e o primeiro DP de Mairiporã, em Terra Preta. Estão sendo fechados, simplesmente vão ser fechados. A população que se vire para prestar queixa, a população que se vire para correr atrás de segurança. A PM vai ter mais problema ainda, porque ao invés de apresentar a ocorrência que pegar naquele bairro, na delegacia do bairro, vai ter que se deslocar quilômetros e quilômetros para apresentar a ocorrência. Então vai ficar presa na ocorrência horas, a população vai deixar de ser assistida pela viatura da Polícia Militar. E, infelizmente, esse é o reflexo, esse é o trabalho do governador João Dória em São Paulo. A segurança está nessa situação. DPs fechando, porque já estão abandonados, todo mundo sabe disso, os DPs à noite fecham. Então, ao invés de aumentar o policiamento, aumentar o efetivo, eles estão fechando distritos. Vejam só, senhores deputados, que absurdo. Ao invés de aumentar o efetivo da polícia, acharam mais fácil fechar distritos policiais. É só no Brasil uma coisa dessa. E, como eu disse, a Polícia Militar está sem efetivo. Aqui em São Paulo, os batalhões estão operando no limite. No interior, tem cidades que um policial militar trabalha, uma equipe de 2 homens trabalha 24 horas em toda a cidade. A Polícia Técnico-Científica não tem gente para atender ocorrência. A SAP também, o pessoal super apertado na escala, escolta, a EVP, a EP, tudo numa situação muito complicada. Então, o governo de São Paulo tem que acordar para essa realidade. É necessário urgentemente retomar os concursos, dar posse para aqueles que já estão aguardando a posse, e nós não podemos esperar isso para o ano que vem, tem que ser agora, senão nós teremos um caos da segurança pública em São Paulo, que já está acontecendo graças ao crime que cresce diariamente. A Cracolândia, não é mais Cracolândia, a Cracolândia está em toda a cidade de São Paulo hoje, antigamente era num bairro só, agora nós temos em toda a cidade, e o problema vai se alastrando cada vez mais. Aonde nós vamos parar? Só Deus sabe. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, a nobre deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Ainda seguindo, tratando de LOA, eu queria só destacar que, no ano passado, nós fizemos emendas propondo, primeiro, a liberação de orçamento, a liberação de verbas, para reformar o Palácio da Polícia Civil em Santos e também para fazer a conexão de toda a parte de saneamento no bairro de Boqueirão do Sul, em Ilha Comprida. Eu lembro que nós fizemos essas emendas. No que concerne ao Palácio da Polícia Civil em Santos, houve a anuência, nós conseguimos no último momento, não fui só eu, foram vários colegas que se reuniram, tanto do PSL como colegas da Baixada,
conseguimos colocar na lei orçamentária essa reforma. Como a reforma não ocorreu, quando da vinda do governador na última reunião, eu, educadamente, cobrei, porque nós conseguimos colocar no orçamento, mas o dinheiro não foi liberado. Aí o secretário Vignoli, que estava presente, disse que, inclusive, já tem o projeto para fazer a reforma, mas como o valor é muito elevado, eles ainda estão vendo como é que vão conseguir esses recursos. Então, quero, com isso, explicar o motivo pelo qual, neste ano, não apresentaremos essa emenda. Eu até tinha proposto para a bancada, para que nós reapresentássemos, como estamos reapresentando outras emendas, mas, na medida em que houve aprovação e tem até um projeto para reforma, perde o sentido. A mesma situação com relação à parte de saneamento básico do bairro Boqueirão do Sul, em Ilha Comprida. Eu fiz a emenda na época, agora não tenho certeza se foi bancada ou se foi individual, porque eu lembro que foi uma preocupação que eu abracei. No dia da votação, o líder do governo entrou em contato com o secretário da pasta e eles explicaram, ao ver do governo, que não era caso de colocar no orçamento, mas que eles me receberiam para tentar explicar a parte técnica. Eu participei de 2 reuniões na Sabesp e houve a assunção do compromisso de que essa obra sairia. Como eu não vi a obra realizada, eu sou um pouco, às vezes, ansiosa. Eu sei que essas coisas demoram, mas, na medida em que isso foi debatido no ano passado, eu já queria ver a obra pronta. Eu entrei em contato e cheguei, obtivemos, por meio do trabalho da assessoria também, a informação de que a obra está autorizada, que, inclusive, já tem licitação em andamento para fazer as conexões para que os moradores do bairro de Boqueirão do Sul e Ilha Comprida possam receber água. A situação é mais delicada do que a falta de tratamento de esgoto. O problema ali é a recepção de água. Então, eu quero explicar a razão técnica pela qual não reapresentaremos essa emenda na LOA deste ano. Bom, eu recebi 2 comitivas nesses últimos dias, uma da FURP e uma da EMTU. No caso da FURP, a comitiva que me procurou veio trazer a preocupação, primeiro o agradecimento para com esta casa, pelo fato de a FURP não ter sido extinta, e todos nós sabemos que foi uma luta para conseguir isso. Eles vieram agradecer a casa e também pedir que a casa olhe pela FURP, para que talvez haja uma reorganização da direção. Porque hoje a FURP ela tem dirigentes que foram colocados ali para extinguir. Na medida em que os representantes do povo chegaram à conclusão de que não é caso de extinguir, seria interessante pensar, e aqui não tem nenhuma crítica pessoal a quem quer que seja, em mudar a direção da FURP para colocar uma equipe que acredite na empresa, que queira, sim, enxugar a empresa, porque é importante, que queira, sim, fazer a venda ou a rescisão da unidade de Américo Brasiliense, mas para reerguer a unidade de Guarulhos. Então, fica aqui o meu apoio a esta pauta. Vamos levantar a FURP, porque, óbvio, não extinguir foi uma grande conquista, mas nós não podemos achar, vamos dizer assim, que o trabalho terminou. Com relação à EMTU, a comitiva veio, tal qual eu anunciei que estou fazendo e farei com relação à SUSEM, para pedir apoio para que os funcionários treinados, capacitados, não sejam demitidos, mas que sejam, sim, absorvidos, porque a função é importante, e os órgãos que absorverão a função da EMTU precisarão de pessoal. Então, não tem sentido demitir para depois readmitir e treinar novamente com todos os gastos que a formação de pessoal enseja. Eu sou da área jurídica e da área pedagógica, todo mundo sabe. Abracei a área de saúde, até por ter dado aula de bioética, gostar de estudar essa seara, mas não tenho nada a ver com transportes. Então, eu atendi a comitiva,
Dei minha palavra de colaborar dentro das minhas possibilidades, e ontem mesmo conversei com o deputado Carlos César, que é presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, para que nós possamos trabalhar em conjunto, né? Porque o Legislativo não deve só legislar ou melhorar os textos do Poder Executivo, deve também acompanhar todos os processos, né, que estejam em trâmite no nosso Estado. Então, seria isso por hora, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, deputado Coronel Telhada, eu recebi mais uma denúncia do IANSP, senhor presidente. O IANSP está sendo totalmente privatizado, terceirizado. A todo momento, a superintendência terceiriza serviços. Terceirizaram já o pronto-socorro, alguns laboratórios. São mais de 20 empresas terceirizadas dentro do IANSP. É um verdadeiro desmonte da prestação de serviços públicos ali dentro. E também a destruição de uma memória, de uma experiência de profissionais efetivos, concursados, senhor presidente, que vão sendo deixados de lado por conta dessas empresas que tomam conta cada vez mais do IANSP. E nós temos mais uma denúncia de que agora a superintendência suspendeu a compra de materiais para o laboratório central, que ainda não foi terceirizado, que é um laboratório extremamente conceituado, que faz um trabalho de excelência dentro do IANSP. E as suspeitas são várias e com razão de que esse processo de sucateamento e de boicote ao laboratório central é para justificar a terceirização, é para que a superintendência leve mais uma empresa terceirizada. E essas empresas terceirizadas dentro do IANSP, sobretudo na área dos laboratórios, são criticadas pelos médicos que reclamam da má qualidade dos exames, da demora dos exames, ou seja, a superintendência justifica que vai melhorar os serviços e, na verdade, as terceirizadas pioram, senhor presidente. Então, eu quero fazer essa denúncia, mais uma denúncia contra a privatização, contra a terceirização. Inclusive, existem várias denúncias de contratos irregulares, de superfaturamento, de pagamento de propina em relação a muitas empresas envolvidas nesse processo de terceirização. Já fiz muitas dessas denúncias aqui. Enquanto isso, a superintendência está construindo uma cobertura para o estacionamento da burocracia dos diretores e do superintendente, gastando dinheiro do IANSP, como eu denunciei ontem aqui, e não pagam o bônus dos servidores, que estão com os salários defasados, arrochados há muitos anos, e perderam o direito de um bônus para que os seus salários fossem minimamente equiparados aos outros servidores da saúde do Estado. Então, nós estamos pedindo providência, senhor presidente, e já pedindo uma investigação também no caso da tentativa de privatização e de desmonte do laboratório central do IANSP. Quero ainda aproveitar a minha permanência aqui, senhor presidente, na tribuna, para colocar outros assuntos em dia. Assuntos importantes, foi falado aqui sobre os concursos públicos. É um absurdo que ainda a Secretaria da Educação não tenha feito a chamada dos aprovados nos concursos de supervisor escolar. Nós temos um déficit enorme na rede estadual desses profissionais, né? Então, tem uma grande demanda, existem vagas e mais vagas nessa área. O concurso já foi realizado e até agora nada, senhor presidente, não houve a chamada das pessoas que foram aprovadas, pessoas que são da própria rede de ensino, que têm uma trajetória na rede estadual e não foram chamadas até agora. Os agentes de organização escolar também não foram chamados. Nós temos um déficit de mais de 13 mil vagas, 13 mil em toda a rede. É difícil achar uma escola que tenha o quadro completo de servidores, o quadro de apoio escolar. E o Estado não faz a chamada também dos aprovados. Inclusive, cometeu um verdadeiro golpe no sábado contra os agentes de organização escolar, contra o quadro, na verdade, de apoio escolar,
publicando uma portaria, né, sobre a remoção, mas estendendo a remoção, jogando a remoção praticamente para 2022. Então, nós temos servidores, pessoas aprovadas no concurso, 13 mil vagas na rede estadual, a rede precisando desses servidores, principalmente para o processo de volta às aulas, que nós defendemos que seja só no ano que vem, já com vacinação, com testagem em massa, e nada da chamada. E também os oficiais administrativos, para potencializar os trabalhos administrativos e burocráticos da administração, porque os processos dos professores e dos servidores da educação estão todos parados por falta de funcionários nas diretorias de ensino, nos órgãos centrais da secretaria. Então, nós temos que fazer a chamada imediata das pessoas que foram aprovadas nesses concursos, senhor presidente. E ainda falando em educação, não posso aqui deixar de registrar a minha crítica e de fazer mais uma denúncia em relação à imposição da Secretaria da Educação em muitas regiões do Estado, em várias diretorias de ensino, da famosa imposição da PEI, do Projeto de Ensino Integral na rede estadual. Nós estamos recebendo centenas de reclamações de que diretorias de ensino estão forçando escolas a fazer a adesão desse projeto, que é um projeto excludente, que exclui os alunos da escola, porque ele reduz de uma forma significativa o número de alunos naquela escola. Se uma escola tem 1.300 alunos e essa escola implanta o PEI, ela só vai atender 300 alunos em horário integral. Os outros 1.000 alunos serão dispersados, serão expulsos da escola, terão que ser matriculados em outras escolas da região e muitas vezes em regiões distantes, perdendo contato com a comunidade e superlotando as outras escolas e outras salas de aula. Agora, a secretaria sabe disso e tenta impor, manobrando reuniões de conselho, fazendo manipulações em várias comunidades escolares. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Escola Estadual Dom Duarte, que fica no Largo do Socorro, uma escola, inclusive, que eu conheço bastante. A comunidade escolar está revoltada, está mobilizada contra a tentativa da diretoria Sul 3 de impor o projeto, sem que a comunidade tenha autorizado, sem que houvesse uma consulta de fato transparente e limpa, com a participação de todos os membros da comunidade escolar. Então, há uma movimentação contra essa imposição autoritária da Secretaria da Educação via diretoria de ensino, porque os dirigentes de ensino ou as dirigentes são cargos de confiança, são indicações feitas pela secretaria e pelos partidos da base, por deputados, por deputadas, por partidos políticos, que cumprem uma função de dar sustentação a essa política equivocada do governo estadual na área da educação, querendo implantar um projeto que não tem a adesão, que não tem o apoio da comunidade escolar, porque ele se mostra extremamente excludente. É a famosa farsa da escola de tempo integral da rede estadual. Então, olha, estão fazendo isso, senhor presidente, com a escola Dom Duarte. São várias escolas passando pelo mesmo processo. Estou citando um exemplo agora que eu estava debatendo hoje com membros da comunidade escolar, da escola Dom Duarte, da diretoria Sul 3, escola Largo do Socorro, que tem ensino médio, que atende os alunos das camadas populares, né, tem noturno daquela escola. Então, essa escola será prejudicada por conta dessa decisão da diretoria de ensino, dessa forçação de barra, que nós não vamos admitir. Eu já acionei o Ministério Público para que haja a investigação de todas essas escolas. Por que estão forçando e manipulando os resultados e a forma de consulta para beneficiar os interesses do Rossielli em implantar um projeto, repito, que é um projeto que exclui os nossos alunos e, sobretudo, ainda mais os nossos professores e profissionais da educação. Senhor presidente, só antes de... Eu queria fazer... Não sei se alguém vai falar. Senhor presidente, eu queria falar pelo artigo 82. Pode, fica à vontade, Janazzi. Fica à vontade. Eu vou fechar o pequeno expediente, então. Então, nesse momento, eu encerro o pequeno expediente e dou a palavra a Vossa Excelência pelo artigo 82.
Presidente, para terminar a minha intervenção de hoje, eu queria fazer aqui 2 registros importantes. Primeiro, em relação ao piso nacional salarial, que nós aprovamos em 2008 para o magistério público nacional. Nós aprovamos a Lei 11.738, isso em 2008, estabelecendo um piso nacional salarial, que é baixo, né? Eu não defendo o valor desse piso, em hipótese alguma, que é hoje de apenas R$ 2.886 por 40 horas semanais. Significa que um professor da educação básica que fique trabalhando o dia todo numa escola, ele só vai ter um salário de R$ 2.886, que é um valor bem abaixo, por exemplo, de um auxílio moradia da magistratura. Esse é o valor estabelecido por lei. Acontece, senhor presidente, que o governo Bolsonaro está apresentando uma proposta, anunciou uma proposta para que esse valor seja reduzido por conta da mudança dos critérios do reajuste anual, que então a legislação determina que esse reajuste seja feito através de uma metodologia estipulada pela própria lei. O governo Bolsonaro vai mudar, ele vai estabelecer um critério que seja vinculado à inflação, e com isso não haverá mais aumento real. No ano passado, por exemplo, houve um reajuste de 12,6%, tem aqui 12,8%. Se esse critério proposto pelo governo Bolsonaro já estivesse em vigor em 2019, o reajuste seria de apenas 4,6%. Então, é um ataque frontal aos já baixíssimos salários dos professores, que vai diminuir ainda mais. Ou seja, o que o Bolsonaro está propondo é, com a mudança do critério, do índice de reajuste do piso nacional salarial, ele está rebaixando os salários. Ele acaba, na verdade, com o ganho real desses salários, que, repito, que é muito baixo. Olha, um professor, para trabalhar 40 horas semanais, ele vai ganhar R$ 2.886. Só que ele não vai ganhar mais isso, porque o critério agora estabelecido, proposto pelo Bolsonaro, um inimigo número 0 da educação e dos professores, ele vai rebaixar os salários. Na prática, isso, não haverá mais ganho real para os professores. É a proposta do Bolsonaro que ataca o piso nacional salarial. Um absurdo, senhor presidente. Eu queria aqui repudiar veementemente essa proposta. Me parece que ele pretende fazer isso na regulamentação do Fundeb, apresentando uma PEC. Agora, eu tenho certeza que haverá uma grande mobilização do Brasil, sobretudo a nossa mobilização dos professores e das professoras e de todos os profissionais da educação, e mais ainda do Congresso Nacional, que não pode aprovar uma proposta como essa, de reduzir ainda mais os já arrochados salários dos professores do Brasil. Então, fica aqui a nossa crítica e o nosso chamado à mobilização nacional contra essa medida do Bolsonaro. E, por fim, senhor presidente, ainda do ponto de vista do governo federal, não posso deixar aqui de manifestar também a minha indignação sobre esse tema da guerra às vacinas. É um absurdo que o Brasil está vivendo. O presidente Bolsonaro, primeiramente, atacou o isolamento social, atacou a ciência, né, promoveu aglomerações, né, menosprezou o poder do coronavírus, a matança que houve e continua havendo no Brasil. Houve um totalmente desprezo. Ele sabotou as propostas de isolamento social no Brasil, e ele é um dos responsáveis, talvez o grande e principal responsável pela situação hoje de caos na saúde pública do Brasil, principalmente nessa área do coronavírus. 155 pessoas já morreram no Brasil. Mas como se não bastasse isso, que já é um absurdo total, fosse esse um país sério, o presidente já estaria fora da presidência e condenado a 500 anos de prisão por genocídio. Fosse esse um país sério. Mas como não é, ele continua. Mas não bastando isso, agora o presidente trava uma guerra contra a vacinação.
né, promovendo negacionismo, atacando novamente a ciência, ou seja, é o Bolsomorte, é uma promoção da morte no Brasil, e as instituições não reagem a isso, senhor presidente. É muito grave a situação, ou seja, é um presidente que já deveria estar fora da presidência há muito tempo, e agora, com essa nova medida, ele deveria ter não 500 anos de cadeia, mas 1000 anos de cadeia, porque é a promoção de um novo genocídio, atacar o Instituto Butantan, que é um instituto sério, é um instituto que está acima dos governos, que não tem nada a ver com o governo Dória. O Instituto Butantan, ele está acima dos partidos políticos, é um instituto conceituado internacionalmente, e a vacina será testada, terá a validação desse instituto, que é muito sério. Aliás, outras vacinas já são distribuídas no Brasil e fabricadas pelo Instituto Butantan, e ninguém nunca reclamou. Agora, nós não podemos nos submeter a essa guerra ideológica para beneficiar a eleição do Trump. Na verdade, é isso, né? Essa queimação em cima da China, que é o maior aliado comercial do Brasil, não dá para entender. Só dá para entender assim, que, na verdade, o governo Bolsonaro está a serviço do Trump, do governo americano. Aqui é um apêndice do governo americano. E tomara que o Trump perca essa eleição, que ele não seja reeleito, para enfraquecer essa ultradireita negacionista, né, e que promove a morte, sobretudo aqui no Brasil. Então, senhor presidente, espero que o Ministério Público tome providências contra essa decisão. O Supremo já foi acionado, se eu não me engano, pelo partido Rede, contra essa decisão. Então, várias medidas estão sendo tomadas contra a decisão do presidente de boicotar a produção da vacina aqui no estado de São Paulo pelo Instituto Butantan, em nome de uma guerra ideológica. Só que essa irresponsabilidade ela vai matar milhares de pessoas do Brasil se a vacinação não ocorrer imediatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Muito obrigado, senhor deputado. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana. Está levantada a sessão.